Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar a live para as pessoas que querem informações sobre o curso da Mulher Sábia, entender um pouquinho mais o que que é isso e, e também para eu falar um pouquinho sobre a minha experiência e sobre tudo o que eu vivi. Eu sei que tem pessoas que vão assistir, estão assistindo e ainda vão assistir essa live. Então, eu gostaria de me apresentar, primeiramente, que não são minhas alunas. Meu nome é Patrícia Sampaio, eu sou terapeuta Ayurveda há mais de 20 anos e sou professora Ayurveda há mais de 11 anos. Vou completar 12 anos agora em novembro e como terapeuta Ayurveda 21 anos. Tô ficando velhinha, né, gente? Gente, soma todos esses anos aí, fala, poxa, vai somar tudo isso? Mas ao mesmo tempo também é algo tão delicioso, né? Porque quando você tem muita estrada dedicada em uma temática, em um assunto, e você aprofunda, você ganha muitos presentes também, né? Então, eu realmente dedico a minha vida ao Ayurveda, todos os dias da minha vida, ao estudo, a dar aulas, né? E eu amo isso. E o Ayurveda, ele me salvou de muitas durante a minha vida, né? Desde os primeiros momentos, o primeiro Panchakarma que eu passei, foi muito impressionante para mim, como modificou minha mente, minha forma de pensar sobre as coisas, né? E agora a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso em uma turma de 55 pessoas que nós estamos fazendo a purificação de primavera, que é uma purificação praticamente obrigatória, né? Todo terapeuta Ayurveda passa por esse processo e é uma purificação incrível, assim. A gente está na primeira semana e a gente conseguiu observar muito bem, né, os impactos que a nossa mente tem sobre os vícios, sobre os processos. E como já mudou em poucos dias o nosso conceito, da relação de fome e o que que é aquilo ali, né? Então, só falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Queria também deixar que eu abri aqui do lado a parte do chat. Em aula, geralmente eu peço para levantar a mão, mas se vocês quiserem ir escrevendo aqui, e eu gostaria que vocês me falassem, né, qual é a percepção que vocês têm sobre a menopausa, né? Quem já está nesse período ou está aí no climatério, na perimenopausa, né? O climatério e a perimenopausa tem uma confusão aí, né? O pessoal fala, pô, mas não é isso? O que que é aquilo? Onde é que é isso, né? Eu entendo muito que o climatério ele é um momento, na verdade, que você começa a ter os primeiros sintomas, né? E eu descobri através dos Vedas que eu estava entrando no climatério. Quando eu estava fazendo um mapa védico e o astrólogo me falou: Olha, você está entrando no climatério. Vocês acreditam que isso tem lá no mapa também? Impressionante. E aí eu comecei a observar. Você sabe que eu estou sentindo algumas coisas realmente estranhas, assim, que não tá no meu dia a dia, né, normal. E ali eu percebi que, naquele momento, que eu falei, nossa, eu estava achando que poderia ser uma outra coisa, e na verdade já é uma mudança que está acontecendo no meu sistema, né? E eu iniciei ao finalzinho dos 47 anos para os 48 anos. E foi muito sutil, vieram poucos, né, sintomas, e, mas ele foi, a cada semestre, a cada estação do ano, ele foi mostrando, e aí eu passei a observar.
porque eu falei, entrei no climatério. Agora eu vou ficar de olho, né? Pode ir escrevendo aqui que depois eu respondo para as perguntas de vocês, tá? Ou se vocês querem falar um pouco, enfim. Eu marquei essa live 40 minutos, mas a gente pode ficar mais aqui, gente. Pega o chazinho aí de vocês, eu peguei o meu. E aí eu, eu passei a observar. Só que teve algo, sabe, nesse meu processo, e isso é uma coisa que vai permear todo o processo desse curso. E eu falei, poxa, eu tenho que falar sobre isso, sabe? Porque eu passei por esse processo. E, e só quando eu realmente entendi o que estava acontecendo comigo, que eu deixei que a vida fizesse o movimento que era necessário, é que eu comecei a realmente a atender quais eram as necessidades físicas, mas transformar o meu emocional, a minha mente, para o momento que eu estava entrando para viver, né? E eu posso equiparar isso a, por exemplo, a você entrar para você fazer uma mudança para uma outra cidade, você viver uma outra experiência, um outro relacionamento, a você começar uma nova fase da sua vida, né? Só que tem uma linha muito tênue e que isso vem de um cognitivo que é equivocado e que uma ideia que foi implantada na nossa mente de que a vida acabou para a mulher que entrou nesse período. E isso vem de muito, muito, muito tempo. Sabe de quando que vem isso? Há mais ou menos 10 anos atrás, não sei se vocês sabem disso, mas há mais ou menos 10 anos atrás, um pouco menos, a mulher ela vivia, a idade média de vida dela era até os 50 anos, 52 anos, e acabou. Era a velhice já, né? Então eu, com 55 e algumas aqui já eram para estar mortinhas, né? A gente não estaria mais aqui. Mas hoje a gente tem uma inteligência, a gente tem vários recursos, né? Inclusive da medicina moderna, que nos traz muitas alternativas, né? E que é muito bom. Então, a nossa vida foi se prolongando. E para você ver, é muito recente. É muito recente. Um pouco mais de 100 anos atrás. Quando as primeiras mulheres apareceram, com os sintomas da menopausa, essas mulheres foram tidas como loucas e elas foram internadas, muitas em hospícios, ou internadas e separadas completamente da família. Por quê? Porque elas tinham sintomas muito estranhos e estavam enlouquecendo. Elas tinham um estresse, né? Muito irritadas, elas suavam muito, né? Começaram a ter um ressecamento profundo. Imagina, e naquela época, hoje a gente tem várias alternativas. Naquela época não tinha nada. Então essa mulher era tida como já, tipo, morreu, né? Isso é muito triste. Isso tem registros disso. Logo depois, alguns anos, né, foi se entendendo, então, foi se fazendo pesquisas. Mas o que eu quero dizer é que nessa época já foi, né, definido e que foi passado por vários ciclos que esse era um processo de enlouquecimento, de perda né, perda da vida, perda da sanidade, perda da possibilidade da mulher ainda ter vida, né? Hoje a gente vê vários grupos fazendo, né, movimentos para trazer essa nova consciência. Só que isso está registrado, né, pelos nossos antecedentes
em memórias e a gente traz essa informação aqui. E isso aconteceu comigo, né? Então, o que que eu tentei fazer nos primeiros anos? Tinha um sintoma, como que eu resolvo esse sintoma? E durante esse período, eu cometi muitos erros. Eu confesso que eu cometi, mesmo tendo uma experiência. Por quê? Porque eu queria dar para o meu sistema aquilo que eu dava antes, só que de uma outra forma. E isso acabou gerando, né, uma série de desequilíbrios no meu organismo. Eu falei, opa, não é mais como era antes. Ele não absorve, ele não assimila da mesma forma, né? Então eu cometi alguns equívocos no caminho. E isso eu quero também trazer, né, para vocês durante o curso, contar isso para vocês, para que vocês, não que vocês terão a mesma questão, mas para que vocês trabalhem essa observação, para vocês entenderem o que que é importante e a quantidade e qual escolher também, de acordo com o biotipo de cada pessoa, porque dentro do Ayurveda a gente tem, né, cada uma configuração e que o tratamento é diferenciado. Então, para as pessoas aí, já tem várias pessoas perguntando: ah, mas eu não tenho experiência no Ayurveda, como que eu vou fazer, né? Não tem problema, a gente vai ter aulas gravadas a partir do início de outubro, para que em novembro as pessoas já entendam qual que é esse processo, né? Qual que é essa estrutura base do Ayurveda. Ok. Então, todo mundo conseguirá identificar esses processos. Mas voltando à minha história, quando entrou a pandemia, eu já tinha 2 anos, né, de, de climatério. Ainda era bastante suave. Só que eu, que já vinha com um problema genético, fiquei sem me exercitar, que é algo que eu não posso, né? Na pandemia a gente ficou naquela expectativa, né? Ah, não, depois vai melhorar. E a gente ficou trancado em casa, comendo, angustiado, porque era algo muito novo para nós e a gente também não sabia bem o que que ia acontecer. E a cada semana a gente esperava que na outra semana iria ter uma solução. E aos poucos a gente viu que não era aquilo, que a gente precisaria de uma transformação, né? Eu fiquei sem me exercitar, quebrei meu tornozelo em plena pandemia. Fui hospitalizada, passei por cirurgia e fiquei 4 meses na cama. Ai, ai, ai. Aí começou uma fase muito complexa, porque eu parei de me exercitar e ficou acumulando e gerou estagnações, né? E depois veio um processo da vacina, que também desencadeou sintomas a um nível muito elevado em mim. E aí eu passei a cada semestre a acumular sintomas, né? E esses sintomas foram tanto psíquicos, mentais, físicos, né? Pele, cabelo, uma série de sintomas. E naquele momento eu falei, agora eu serei a minha própria experiência dentro desse conhecimento. Então eu venho nesse processo, hoje eu já estou na pós-menopausa, né? Então, como que é isso? A perimenopausa, na verdade, ela é um ano antes de você entrar na menopausa. Antes você tem sintomas do climatério, né? Mas o meu climatério durou 5 anos. E durante esses 5 anos, a cada semestre, vinham movimentos diferentes. E hoje eu olho assim, que eu falei, gente, eu passei por todos os sintomas, como é que pode, né? Todos não, todos eu tô mentindo, mas muitos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas esse processo pode gerar, ele é multifatorial, ele tem muitas possibilidades de sintomas. Por quê?
porque nós temos vários tipos de mulheres, são muitos biotipos, né? Então já foi registrado mais de 100 sintomas da menopausa, do processo da menopausa, né? E cada fase traz alguns aspectos muito importantes. E nos estudos recentes, um dos maiores impactos que tem é na parte cerebral, né? E qual é a conexão que isso tem com o corpo. Mas é claro que permeando tudo isso, eu passei a me aprofundar muito nos estudos e na leitura, dentro dos Vedas, sobre o que que significa essa fase, né, para a mulher. Então, a mulher, quando ela começa a entrar nessa fase pela visão dos Vedas, ela se torna uma sábia. E aquilo me intrigou. Eu falei, opa, então agora eu sou uma sábia só porque eu sou, só porque eu tô nessa fase? Nossa, agora, né, eu sou uma pessoa sábia. Então, eu falei, não, tem mais do que isso, não é só isso. Tem mais alguma coisa aí, né? Então, eu comecei a fazer meditações analisando esse processo da mente e eu comecei a perceber, de fato, só que isso a gente não pode tentar rejeitar esse processo e tentar voltar a ser o que era, né? Porque se você começa a resistir, você cria uma força oponente ao processo de transformação que está acontecendo no seu sistema. Então eu falei, não, ok, então eu vou viver essa fase aqui, eu vou entender o que que é isso, né? E foi uma fase que, inclusive, eu me voltei muito para mim, me fechei assim, né? Mesmo dando aula e tudo, mas eu tinha os meus momentos, né? E isso acabou ficando. Hoje eu valorizo muito os meus momentos sozinha e que eu elaboro as minhas coisas. E nesses momentos eu comecei a ter uma abertura de percepção, né? Uma abertura de conexão espiritual fortíssima. E aí eu entendi o que que os Vedas trazem escritos a esse respeito. E eu entendi que isso é um grande potencial e que eu não tive um estudo sobre isso, algum professor que me orientasse sobre isso. Eu fui descobrindo isso ao longo do tempo. E então eu entendi que eu queria ocupar aquele lugar. Ah, tá, ótimo, tudo bem, esse negócio, esse papo de sabedoria, mas eu quero saber como é que eu resolvo o que eu estou sentindo aqui no meu físico, né? Porque a mulher, quando ela está passando por isso, ela não quer conversa, ela quer algo que solucione aquela questão dela, né? Hoje eu já não tenho mais aqueles sintomas que eu tive, porque eu já estou na pós-menopausa, eu já estou há 2 anos, então já é considerada pós-menopausa. E hoje eu posso dizer para vocês que no contexto geral, né, de tudo que me aconteceu, eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Patrícia com Patrícia. Uma das melhores fases. Uma das fases onde eu estou mais ancorada, com mais energia, por incrível que pareça. A pós-menopausa me deu um nível de energia que eu não tinha antes, né? Então, da onde que vem esse poder? De onde que vem essa força? E a gente precisa identificar isso, porque eu percebo que muitas mulheres que já estão na minha idade, elas não conseguiram fazer esse processo bem, se oprimiram, deprimiram, né? Levaram as questões físicas para um movimento não muito positivo e natural que o Ayurveda nos ensina,
muitos caminhos para que a gente possa fazer um bom desenho sobre isso. E também essas pessoas, elas foram para um lugar de finitude. E de fato, eu não acredito nisso. Eu acho que não é finitude. Eu acho que isso é um outro lugar de muita independência, de muita força e de muita sabedoria, sim, porque a gente tem a possibilidade de enxergar a vida de uma forma muito mais ampla e sem ilusões, né? E entendendo, e podendo ajudar os mais novos também a se estruturar melhor. Mas é claro, gente, que todos aqueles sintomas, aqueles 100 sintomas, né? O Ayurveda traz muito conhecimento para que a gente possa ir moldando, ou melhor falando, modulando esse caminhar para que a gente possa chegar aos 60, 70, com muito respeito ao nosso sistema, ao nosso corpo, com força, com vitalidade, né? E podendo usar e desfrutar dessa sabedoria. Então, eu falo para vocês que hoje, aos 55 anos, eu estou vivendo com toda certeza a melhor fase da minha vida. E eu não gostaria de trocar por nenhuma fase, por mais que eu não tenha toda aquela juventude. Quando eu fiz todo esse estudo, eu resolvi fazer algumas opções, né? Porque eu conheço muito bem sobre os movimentos dos elementos no nosso sistema e eu resolvi que sim, eu vou pacificar os sintomas, mas eu também vou deixar que meu organismo ele se reacomode em cada fase, porque o nosso sistema ele é muito sábio e ele sabe o que você precisa para que você tenha mais vitalidade por mais tempo. E então eu entrei numa conversa em um acordo com o meu organismo para que eu fosse tomando decisões junto com ele, o que era prioritário, né? Então, vamos pensar em algumas questões, como, por exemplo, você não tem, né, os hormônios, são um sistema que eles estão acima do processo digestivo, ele comanda o processo digestivo e metabólico, né? Então, ele fica mais devagar, não tem hormônio, o hormônio entrou em transe, o hormônio entrou em defasagem, a coisa começa a cambalear, né? Eu passei por processos de estar super inchada, cheia de edemas e ir para academia com esforço gigantesco e voltar da academia e desmaiar na cama, porque eu não tinha força. Eu falo, não, peraí, mas como é que é isso? Né? Como que isso funciona? Por que que é assim? Sabe? E a cada momento a momento eu fui observando, meditando e achando alternativas, estudando muito e aí experimentando aquilo que era bom para mim. Então, eu acho que Deus me deu essa oportunidade de eu passar por todo esse processo, porque isso me deu também muito conhecimento, né? E só quem passa nesse lugar é que pode realmente falar sobre o que é essa experiência, porque ela é uma experiência completamente diferenciada de tudo que eu vivi na minha vida. Mas a experiência maior, para mim, ela não foi nem a física, mas ela foi na minha mente, foi no meu emocional, foi no meu espiritual. Então, por isso que eu digo para vocês que essa agora está sendo a melhor fase da minha vida. As necessidades, quando você está íntegra, né? Íntegra eu falo
que você consegue ter um bom físico, né? Que você consegue saber como cuidar e não ser dominado pelos sintomas, né? Então, no momento que eu entendi isso e que eu fui entrando em acordos com o meu sistema e fui trazendo alternativas e experimentando, e eu cheguei num lugar que eu falei, esse lugar é bom, eu consegui também entrar nos acordos do que estava acontecendo no meu cérebro, na minha mente, no meu psíquico, de transformação para que então eu entendesse o que que a vida estava me pedindo naquele momento. O que que a vida está me trazendo, né? Então eu acho que a gente tem que sair um pouco dos paradigmas e a gente entrar numa conexão profunda com nós mesmos, né? Então esse curso ele foi elaborado dentro de toda essa minha história, que eu falo, poxa, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sem nenhum tipo de máscara, os meus alunos todos conhecem que eu falo aqui de forma muito aberta, né? Sobre sentimentos, sobre emoções, sobre medos, sobre o que que é agora, o que que é importante, o que que é a minha necessidade, o que que não faz mais sentido para mim. E o que que é esse novo? O que que é essa liberdade, né? Porque tem coisas que você não vai dar mais importância. Só que no momento que você não dá mais importância, que você fecha algumas portas, você abre outras que você nunca pensou que elas pudessem existir. E aí então você vai de um encontro com você mesmo, né, para viver esse último ciclo, né, da nossa vida até quando a gente for fazer a passagem, porque ela é real para todo mundo, na vida de todo mundo, né? Mas que ela seja da forma mais consciente, da forma mais plena e da forma mais presente, né? Eu não quero fazer a minha passagem um dia estando deprimida, me achando que eu tive uma vida que não foi boa ou que eu estou destruída. Não, eu quero fazer minha passagem com consciência que eu estou voltando desse grande curso que é a vida e eu quero passar sem dores, porque quem cria as dores e sofrimento no nosso sistema é a nossa mente, né? Eu gosto das coisas muito transparentes, abertas, claras, né? As trocas, elas precisam ser desenvolvidas assim. E essa fase é uma fase de muita sinceridade e honestidade com a gente. E a gente ter essa liberdade de fazer essas novas escolhas, né? Então, eu quis fazer esse curso, mas é, conversando com outras mulheres, a gente até pensou em fazer algo mais presencial. Mas depois eu falei, não, eu vou fazer online, vou trazer mais pessoas e depois desse grupo, quem sabe a gente vai criar encontros e vai desenvolver isso também, né? E viver essa vida plena e maravilhosa que é a dessa idade. E também ajudar outras mulheres que estão chegando ali naquele período a elas fazerem essa transformação. E eu percebo que dentro dos Vedas se ensina muito isso, né? Então, as mulheres sábias, que são as mulheres que já entraram na menopausa, elas são consultadas, né, pelas mais novas. E elas ocupam muito bem esse lugar. E isso é muito lindo, né? Então, bom, vamos ler agora aqui as perguntas, o que que vocês estão trazendo ou comentários. Entrei na menopausa aos 53, estou com 57. Sou iniciante na Ayurveda. Interesso, sinto todos os sintomas, focachos, queda de cabelo, ressecamento, queda de cabelo, baixo libido, etc. Quando vi o curso, me interessei
e me escrevi uma luz, e me escrevo uma luz, uma mudança. É isso aí, Celina. Muito bem, Celina. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Não me perco. É, tenho bastante energia também. É. Mas essa energia, ela vem dependendo de como que você fez esse processo, né? E ela vem mais no ato ali da menopausa e depois ela sobe, você fala, uau, que isso? Só que aí você tem muita energia, mas você já, a tua mente, se você permitir fazer o processo, ela vai para um outro lugar fantástico, né? Então, não é só, sabe? Tem mulheres que têm conversado comigo falando, ai, eu vou entrar na menopausa, ai, eu tô no climatério, ai, que desespero, ai, eu vou morrer, ai, vai ser horrível. Calma, nem é tão ruim assim, bem pelo contrário. Até é bom, sabe? Porque é uma força interior que a gente tem que não dá para comparar com outro momento da vida. Eu nunca tive isso em outro momento da minha vida. É uma questão interna, né? De uma força, de um lastro interno, entende? Então, eu acho que os hormônios durante a vida nos deixam muito, né? A gente tem aquela coisa da TPM, todo aquele processo ali nos deixa muito perdido. E quando a gente entra na menopausa, passa isso. E isso é claro que eu tive algumas orientações com mulheres da minha família e elas me falavam isso. E eu falo, que interessante. E quando eu comecei a sentir, aí eu entendi todo aquele processo, né? Me identifico com o processo da Patrícia, aos 48, experimento alguns poucos sintomas da menopausa. Nessa fase, estando muito conectado a mim mesmo, para entender esse processo, ao invés de negá-lo. Exatamente, eu acho que isso é fundamental, sabe? É como se você estivesse começando um curso novo. Opa, comecei o curso do climatério. É só isso, gente. Sabe? Vai ter mudanças? Vai, mas elas não são uma coisa horrível. Deixa que a vida faça as mudanças no teu corpo. Não tem problema. Você já viveu várias fases. Você foi criança, foi adolescente, foi mulher adulta, foi mãe, engravidou, teve filho. E agora tem essa fase. E que ela não deixa de ser linda também. Só que é um outro tipo de beleza, né? Então, o yoga e a aproximação com a Ayurveda estão me ajudando muito. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Creio que seja um recomeço, nova fase, descoberta com a maturidade. É, Leila. Ok, isso mesmo. Que lindo tudo que você falou. Esse encontro já está valendo muito. Faz tanto sentido entender nosso momento e tirar o melhor dele. Isso. A gente vai falar bastante sobre os sintomas, né? A gente vai fazer um estudo sobre as drávias, sobre as ervas que são boas, as ervas que eu usei que deu ruim, as ervas que eu usei que foram boas e por quê, né? E coisas que eu fui descobrindo no meu caminho e que eu fui fazendo uso, né? E para vocês terem ideia, eu só fui fazer reposição depois que o meu climatério terminou. Eu não fiz reposição antes. E tem pessoas, mulheres, que estão fazendo 20% de hormônio já no climatério, né? Então, assim, cada mulher escolhe o que que é bom para si, mas a gente precisa conhecer para poder fazer escolhas, né? E entender os impactos disso. Ah, é porque gera câncer, tal. Isso aí também eu quero trazer uma outra visão muito mais ampla. Que lá, há mais de 100 anos atrás, né? Quando aquelas mulheres lá foram internadas e tal, daí começou um estudo, né? Porque daí a vida começou a ficar mais longa, mais mulheres começaram a passar dos 50 anos e todas elas começaram a ter os mesmos sintomas. Ué, isso é uma epidemia? Isso está pegando todas as mulheres, né? E isso gerou um ponto de interrogação.
Então, naquela época, né, se fez um hormônio sintético. E esse hormônio sintético, ele gerou muito câncer. E essa informação vem daquela época. Depois, com várias pesquisas, já passado muitos anos, é que foi para o hormônio bioidêntico, né? E hoje, inclusive na minha fase agora, houve uma mudança, né, nos hormônios, que hoje tem uma gama gigantesca e a gente está tendo acesso também a vários tipos de hormônio que está vindo de fora do Brasil com uma tecnologia muito mais avançada, né? Então vamos pensar que a humanidade ela está envelhecendo, né? Então a indústria também está focada nessa mulher, porque tem muitas mulheres agora com menopausa. Então se desenvolveu muitos estudos e muita tecnologia. Eu faço uso de 0,2. Eu nunca fiz mais do que isso. E eu sei, eu tenho consciência que eu nunca fiz mais do que isso, porque eu tenho o Ayurveda como meu aliado, né? Mas eu fico ali controlando e eu faço modulação. E que funciona super bem e que tá tudo ótimo, né? Tá funcionando com as dráveas, com os olhos, com todos os recursos que a gente tem, inclusive em relação à alimentação. Agora eu tô entrando em um ciclo porque eu deixei correr, né? Eu estou entrando num ciclo de depressão dos tecidos. E agora eu estou aproveitando o que eu acumulei. Deixa acumular, deixa fazer a depressão, tá tudo certo. Mas eu deixei o meu corpo se transformar. E ele está passando por uma transformação contínua, né? Mas eu não deixo de me exercitar, porque a parte muscular é o meu foco principal todos os dias, todos os dias, né? O tecido muscular é o que a gente mais deve manter para que a gente não entre num processo de demência e degeneração. E isso tem muita conexão com a parte cerebral também, porque a gente só consegue manter esse link se a gente tiver um bom tecido muscular, né? Vamos ver. Tô nessa fase, muitos sintomas. Então é isso. Entrei com 41 anos. Isso é bem importante falar, tá? Eu tô com muitas clientes que estão entrando num processo da menopausa muito cedo. Eu considero que essas mulheres estão tendo um processo de mais, vamos assim dizer, estão sendo mais injustiçadas, né? Porque quando você chega lá perto de 50 anos, você já sabe. Mas a mulher com 41, 42, ela não sabe. Ela não pensa nisso. E ela já está entrando e ela já está com os primeiros sintomas, né? E aí ela acaba indo para o médico e o médico dá algo daquele há 100 anos atrás para pacificar o piripaque da mulher que está tendo ali na frente aos 41. E ela já está com sintomas. E se ela já conseguir nutrir através de alguns alimentos e através de alguma suplementação que é natural nessa idade, ela pode modificar muito. Eu já tive pessoas, né? Inclusive a menina que trabalha comigo na minha casa, eu salvei ela, ela veio trabalhar na minha casa, eu salvei ela, né? Que eu consegui regular, porque ela começou a entrar nesse processo já muito nova. Eu percebi e falei, o que que está acontecendo contigo? Ela falou, não sei, eu tô com isso, isso e isso. Eu falei, ela tá entrando num processo já, né? E eu acredito que esse processo aconteça nas mulheres mais novas porque a vida está estressante. Então a mulher acaba entrando para esse buraco, né, mais cedo do que é o natural. O próprio estresse acaba levando, né, a mulher para isso. E aí eu fiz um trabalho com várias já. A estatística é altíssima dessa idade e elas voltaram a regular e não entraram no processo da menopausa.
Então, essa fase, ela é muito importante, porque se a mulher deixar, ela, aos 45, 46 anos, ela já está na menopausa, né? Então, precisa tratar. Então, aqui a Luciane está trazendo, né? Muitos sintomas, mas agora estou na pós-menopausa. Olha aí, ó. Tá vendo? É isso que acontece. Aí você já entra, né? Então, tem que cuidar. Tatiana, estou entrando no climatério. É isso aí, Tatiana. Vamos cuidar, vamos transformar, vamos fazer o processo e pode se espelhar aqui em mim, porque não é ruim, não. Pode vir que eu tô te esperando. Pode vir que vai ser bom. É uma fase de independência, de poder, poder interior. É uma fase de poder interior. Não estou fazendo reposição. Acredito que com o curso e a mudança de alimentação ou entendendo o Ayurveda vai melhorar. Poderia nos dar alguma dica? O que deveríamos evitar na alimentação? Então, bom, quem me conhece como professora sabe que dentro do Ayurveda a gente não dá dica, né? Porque a gente precisa entender o que que aquele biotipo traz. A partir daquilo ali é que eu vou poder dizer para você vai ser bom isso. Então, eu, Patrícia, que tenho uma X configuração, pode ser ótimo, uma erva, e para minha vizinha pode ser péssimo. E eu fiz ervas achando, usei ervas achando que ia ser bom para mim e foi péssimo. Bagunçou geral o meu coreto, né? E para outras pessoas é ótimo. Então, não dá para eu te dar uma dica, sabe? Ah, o que que é bom? Não dá. Eu preciso, a gente precisa fazer esses estudos juntas, né? Para que daí sim é, eu possa dizer, ó, nessa configuração isso é bom, isso não pode ser tão bom. Para esse perfil é bom usar isso, tá? Então a gente não faz esse tipo de dica, né? Porque pode ser um tiro no pé, tá? Nunca fiz reposição, musculação e cardio, yoga e agora a Ayurveda tem me ajudado muito. É isso aí, é isso aí. Muito bom. A Ayurveda é incrível para essa área, assim, eu acho que ela vai crescer muito nesse sentido, porque realmente ela vai trazendo, né? Como, por exemplo, a parte de lubrificação, a nossa pele seca, os olhos secam, a boca seca, a vagina seca. Os tecidos secam, aquilo ali vai coçando, vai dando um desespero, né? E o Ayurveda tem mecanismos para a gente resolver isso, inclusive da libido, né? Porque a libido acaba porque resseca. Então você não pode deixar. E tem mulheres que entram nesse processo e deixam, e deixam, e deixam. Só que é muito grave isso, muito grave. E isso eu posso falar porque isso é geral. A secura, ela é da idade mesmo, né? Então, o que que acontece? Você vai atrofiando os órgãos e vai atrofiando todo o trato do assoalho pélvico. E esse tecido, que é o sucradato, que é o tecido reprodutor, é ele que gera vitalidade para o nosso tempo de vida, né? Dentro do estudo do Ayurveda. Então, se ele ressecar, a nossa vida vai ressecar. A nossa longevidade, ela vai diminuir, né? Então, tem mulheres que chegam para mim, que eu passo o processo todo de tratamento do assoalho pélvico, e ela fala para mim, mas eu não consigo, a minha vagina já atrofiou. Aí é um trabalho muito mais longo, porque vai ter que trabalhar todas as camadas ali da pele para voltar à lubrificação, e é muito mais difícil, né? Então, isso tem que começar o tratamento já quando mais nova, tá? Uma dica, se é.
que eu posso dizer que é uma dica que eu posso dar, que é bem geral, e que foi uma coisa que me acompanha desde quando eu tinha uns 41, 42 anos, que eu aprendi com uma amiga que já tinha 50 e estava na menopausa. Estava no processo do climatério, né? E aí ela tinha um sítio que produzia mel, né? Ela fazia criação de abelhas e, e lá tinha produção de pólen, naturalmente, né? E o pólen, ele tem 47 aminoácidos, que ele regula o sistema hormonal. Então, desde os 41, 42 anos, que eu faço consumo de pólen diário. E eu acredito que isso ajudou muito aos sintomas demorarem um pouquinho mais para chegar. E eles tiveram aqui presentes, mas eu vejo que tem mulheres que sofrem muito mais. Então eu já estava trabalhando o meu organismo com esses aminoácidos de uma forma muito estruturada. E o pólen eu recomendo de forma unânime para todas as mulheres. Façam uso todos os dias, né? Uma colherinha, 2 vezes ao dia, ou eu coloco nas minhas frutas, ou às vezes eu coloco só na boca, tomo um copo d'água e deu, né? Então, eu sempre. Isso aí é uma dica que é para todos. Como os chás, os óleos essenciais podem ajudar nesse trabalho conjunto e harmônico? Então, e a questão dos chás, né? Dentro do estudo da Ayurveda, a gente faz o estudo das drávias. Cada drávia, ela tem o que a gente chama de karma, ou seja, a sua função, né? E cada chá vai ser específico para cada configuração e sintomas que a mulher tiver, né? E da mesma forma os óleos essenciais, e da mesma forma os outros óleos e manipulação dos óleos também, tá? Então é uma coisa também que os óleos trazem lubrificação, ponto. Isso é fundamental, né? Mas uma coisa que eu não gosto e que muitas mulheres utilizam é óleo de coco na vagina. Isso é péssimo, tá, gente? Ah, mas refresca, me tira, me dá um conforto, te dá um conforto momentâneo, porque o óleo de coco, ele resseca por dentro. Ele refresca por fora, mas ele resseca por dentro. Então é um tiro no pé. Não use, tá? A gente pode usar em um em outro caso por algum momento, mas continuidade não é bacana. Uso mel diariamente. O mel é muito bom. O mel pode ser bastante interessante, ele gera bastante combustão, né? Ele é um nutridor e a gente usa inclusive em alguns tratamentos de pele, né? E internamente também é muito bom. Pode indicar marca ou onde encontro pólen de boa qualidade? Pede lá para Patrícia Nascimento que ela tem lá e tem um lugar barato também, tá? Porque se a gente for comprar nos empórios da cidade, pela quantidade que a gente tem que consumir, é muito caro. Patrícia, para quem não sabe, é quem está cuidando da nossa área. É outra Patrícia, não sou eu. Patrícia Nascimento. Está cuidando da nossa área de produtos e a gente fez uma espécie de concierge, porque a gente faz pesquisa no mercado e vê os bons produtos, né? E todos eles também passam pela minha mão para eu ver se é bom, eu indico ou não indico, né? Certo, se alguém quiser trazer mais comentários, fica à vontade, mas assim, o que que eu quis, né, trazer a essência desse curso para que as pessoas também, quem não me conhece, tenham um certo contato aqui comigo, poder entender qual que é o objetivo e a gente vai falar sobre tudo. A gente vai falar sobre a parte da fisiologia, a gente vai falar sobre a parte cerebral, a gente vai falar sobre todos os sintomas
e quais que são as possibilidades e caminhos para cada biotipo. A gente vai falar sobre nutrição e alimentação, e a minha ideia é que a gente possa estruturar ali uma rotina, né, para que você possa falar, cara, esse aqui é o meu lugar, sabe? É dessa forma que eu vou fazer. Então, a duração a gente marcou 5 encontros, tá? De 2 horas para a gente conversar. É claro que, como meus alunos me conhecem, se o negócio estiver bom, eu vou até estender esse período, tá? Daí a gente vai marcando outros encontros e outras aulas. E quem quiser fazer a inscrição hoje, a gente fez um valor super, 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 super acessível, mas é para fazer a inscrição hoje, tá? Aí tem que entrar com a nossa central de atendimento e fazer lá a inscrição, tá? Quantas semanas de curso é ótimo. Ela vai ter aulas gravadas já prévia com a estrutura base do Ayurveda, e aí depois terão esses 5 sábados, né? Mas, como todo mundo já me conhece, eu sempre amplio depois e falo, esse assunto é interessante, né, gente? Então vamos falar mais um pouco, vamos marcar mais uma aula. Então vai depender muito da animação da turma. Então, o contato da Patrícia Nascimento, vocês entram lá na bio do Instagram do Instituto Ayur, e aí lá tem assim, central de produtos, tá? Será aos sábados. As aulas serão aos sábados, ficarão gravadas as aulas e ficará disponível na plataforma do Instituto também, tá? Então, espero que ah, vocês tenham gostado da forma como eu coloquei, é só um resumo, um objetivo, né, trazendo aqui para vocês essa informação. E eu fico à disposição também, se vocês quiserem mais informações, ou através lá da central, tá bom? Espero que vocês possam vir participar. O valor que está lá hoje para fazer a inscrição é muito acessível. E vamos ver se a gente constrói aí uma turma bem legal. E daí no ano que vem a gente pode marcar da gente se encontrar e a gente criar aí algo novo em conjunto e usufruir também desse momento, que é um momento divino também, maravilhoso, né? É para ser muito positivo. Assim é. Tá bom? Então, gratidão pela presença e a gente vai conversando. É isso aí, Luciana. Até mais, gente.